se deixe esfriar. Deixe tudo pra depois, pense somente em nós dois. É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral. Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais. É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral. É bom, bom, é bom, bom, é bom, bom, é bom, bom. Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Rodrigo Show. Hoje é 6 de julho, quinta-feira. Hoje é dia do cooperativismo. O cooperativismo. Aliás, daqui a pouco eu vou falar sobre o cooperativismo para vocês. O que significa o cooperativismo, né? No próximo bloco eu falo para vocês. Mas, atendendo algumas reclamações, porque eu vi alguns comentários das pessoas, mas que brega esse Rodrigo com essas flores. Vixe, agora ele deu para usar a flor. Primeiro que a flor tá em alta, né? Os broches de flores. Aí estavam reclamando do tamanho das minhas flores, que minhas flores estavam muito grandes. E aí, normalmente as pessoas fazem o quê? Quando alguém reclama do tamanho da flor, pessoas que se submetem vão lá e diminuem o tamanho da flor. Outras fazem um pouco pior, vão lá e param de usar a flor. Aí hoje eu peguei a maior flor que eu tinha e coloquei como broche aqui, ó. Mais um pouco vocês não conseguem ver meu rosto. E é assim que funciona, entendeu? Vocês gostaram? Então essa flor hoje é para vocês. Hoje eu tô parecendo um girassol, né? Todo amarelo. Vocês gostaram da minha flor? Era a maior flor que eu tinha. Eu disse, eu quero uma flor bem exagerada para hoje, quinta-feira, para que as pessoas não fiquem reclamando das minhas flores. Que mania que as pessoas têm de reclamar de tudo, né? Puxa vida, as pessoas não são... Eu tô aqui, olha, me esforço para levar um conteúdo, para levar alegria para as pessoas, para levar leveza para a vida das pessoas. As pessoas acham de reclamar de tudo, mas aí hoje eu vim com essa flor aqui, ó. Olha lá. Um pouquinho maior que as outras. Que eu sou desse. Reclamou do tamanho? A próxima vai ser deste tamanho. Bom, o que temos no programa de hoje? Hoje a gente vai falar sobre a evolução. Captei aqui, que eu tô sem a ficha. Peguei no ar. Vamos falar sobre a evolução da indústria fonográfica no Brasil e no mundo, né? Qual é a sua era preferida e em que era você nasceu? Você já nasceu na era do CD? Você já nasceu na era do DVD? Você já nasceu na era do Spotify, dos aplicativos? Duvido que alguém que me assiste nasceu em 2010. Que esses aplicativos de música não tem mais que 10 anos, eu acho que não. Aí a gente vai falar, e aproveitando, eu quero falar hoje sobre um LP. Aliás, um álbum que eu gosto muito. Deixa eu jogar meu buquê. Pronto, era só para protestar. A flor era um protesto. Hoje, que foi, Juma? Tô gravando, gente. Olha lá, ela invade correndo o meio da gravação. Agora ela tá atrás do totem, ela pode derrubar o totem a qualquer momento. Bom, vocês ouviram ela correndo aqui? Gente, ó, o negócio é o seguinte. O que eu tava falando? Tava falando que hoje eu vou falar de um álbum da Angélica, de 1994. Vou destacar as músicas que eu gosto e a gente vai falar um pouco sobre a carreira da Angélica também. E, junto a isso, vamos falar sobre a evolução da indústria fonográfica. Estão ansiosos para o programa de hoje? Eu também, então roda a nossa vinheta porque o Rodrigo Show tá no ar. Próxima estação, Next Station, Anhangabaú.
Voltamos com o broche de flor bem discreto, que eu quero colocar aqui no meu pescoço, ó. Porque o povo fala, meu Deus, esse Rodrigo não tem mais por onde ser brega. Eu sou mesmo. Tem aquela música da Fafá de Belém, meu coração é brega, meu coração é brega. O mundo diz não, mas não tem jeito não, meu coração é brega. E é sobre isso, né? Bom, vamos ao que interessa, o Rodrigo Show está no ar. Deixa eu falar aqui pra vocês, olha, do almanaque do Rodrigo Show é bom, né? Do Rodrigo Apresentador, o Diário de Rodrigo Apresentador, 20 anos. Você já tem? Gente, é um livreto, é um almanaque realmente, é como se fosse um livro de 52 páginas contando toda a minha trajetória. Então vai lá, contando em fotos, né? Então vai lá no @programa Rodrigo Show, pede o seu almanaque, tá? Peça já o seu. Tem outros produtos lá também, como canecas, enfim. Eu falei que não ia mostrar, mas vou continuar falando aqui, porque se mostrar todo dia fica uó, né? Aí não dá. Bom, vamos para lá, porque eu quero falar com vocês sobre a evolução da indústria fonográfica no mundo. Ah, dá um pouquinho de saudade de quando as coisas eram físicas, né? Aliás, isso não aconteceu só na indústria fonográfica, aconteceu também, tudo entrou numa era digital, né? As fotos, por exemplo, as fotos a gente revelava, tinha aqueles álbuns de fotos, a gente não tem mais isso. Já pensou se a gente fosse revelar hoje em dia as fotos que a gente tira? Tem cada foto maravilhosa, eu tenho cada foto linda que eu não tenho revelada. Se lá se queima o HD ou roubam o celular, você perde tudo. E antigamente não, antigamente você tinha a coisa impressa ali, que era uma garantia de que você ia ter para sempre, né? Ou até enquanto dure, né? Que nada é para sempre nessa vida. Mas eu tenho foto de quando eu era bebê. Já pensou se essas fotos fossem de celular? Talvez nem teria mais hoje em dia. Então bora lá, que eu quero ver junto com vocês. Eu vou aproveitar e falar de um álbum que eu gosto muito. Pode rodar. Oi meus amores, olha eu aqui para mais uma vez a gente falar sobre cultura nesse programa, sobre informação da história, da música, do cinema, dos livros. Aliás, hoje, aqui no quadro Ler, Ver e Ouvir, nós vamos falar sobre a evolução da indústria fonográfica no Brasil e no mundo. Claro que aqui no Brasil, pelo que eu fui levantar e conhecer sobre a história da indústria fonográfica, tudo chegou por último aqui no Brasil, gente, é uma coisa realmente muito impressionante. Então hoje a gente vai falar sobre a evolução da indústria fonográfica. Quero saber de vocês aqui que está me assistindo, em que era você nasceu, se você nasceu na era do vinil, da fita cassete, do CD, ou de repente até mesmo na era do Spotify. Será que tem gente de 10, 12 anos que me assiste? Duvido, mas enfim. Aí, para usar como exemplo aqui, eu trouxe um álbum que eu gosto muito, que marcou a minha vida. Eu tenho ele em CD, em vinil e ouço ele também no Spotify. Então bora? Bom, muito antes do LP existir, eles inventaram o disco de 78 rotações, né? Que era um disquinho, ele não tinha capa e contracapa com a foto do artista ou do cantor. E ele também era usado para gravar discursos, depoimentos, enfim. Ele foi inventado no ano de 1888. Olha que longe isso, gente. Ele era chamado de 78 rotações ou 78 RPM, né? Que eram 78 rotações por minuto. Aqui no Brasil, alguns cantores chegaram a ter o disquinho, né? O seu RPM, o seu 78 RPM. A Hebe Camargo é um exemplo desse, que ela chegou a gravar um disco ainda, né, com o disquinho, o 78 rotações por minuto. E depois disso é que inventaram, então, o 78 RPM foi inventado por uma empresa alemã. Mas aí depois, obviamente, eles se reinventaram e inventaram o disco de vinil. O primeiro disco de vinil foi fabricado em 1948 pela Deutsche Grammophon, acho que é isso, e que substituiu o disquinho de 78 rotações por minuto, né? Quer dizer, 1948, temos aí muitos anos atrás que foi lançado o primeiro disquinho também por uma empresa alemã.
Aqui no Brasil, o disco de vinil foi comercialmente lançado em 1951, mas só começou de fato a substituir aquilo que eu falei para vocês lá no começo, né? Que no Brasil tudo ia chegando por último, e é verdade, desde a época do vinil. Ele só foi realmente substituir os 78 rotações por minuto lá em 1964. E ele dominou o mercado de vez em 1966. Quer dizer, em 1964 no Brasil ainda existia o RPM 78 RPM, que era o 78 rotações por minuto, o disquinho. E aí, em 66, de fato, não existia mais o disquinho, então começaram a lançar o disco de vinil. Aí sim, com capa, contracapa, lado A e lado B, né? E aí tinha mais rotações, quer dizer, e de disquinho ele virou um bolachão, né? Em 1960 chegou no mercado o Get Jet, eu acho que é isso, gente, eu não me engano. Que era a fita cassete, e foi uma revolução, ou seja, uma novidade, uma modernidade para a época, porque você não precisava mais estar carregando aquele bolachão, aquele disco, você tinha então uma fita cassete que obviamente caberia em aparelhos menores, isso lá em 1960. E o responsável por comandar o time que criou a famosa fita cassete foi um engenheiro holandês. Você chegou a ter a fita cassete? Eu tinha muitas, aliás, o disco de vinil realmente era uma coisa muito cara, e até o disco de vinil era muito difícil a pirataria, não existia pirataria. Quando inventaram a fita cassete, quer dizer, que chegou para o Brasil ali em meados dos anos 70 e era muito mais comum e popularizou realmente no Brasil a fita cassete nos anos 80 e 90, aí sim começaram a ter fita cassete pirata, né? Eles começaram a piratear a fita cassete. Então o primeiro a ser pirateado não foi nem o CD, e sim a fita cassete. Por falar em CD, o CD foi inventado no Japão, você sabia dessa? Em 1982. Como assim? Em 1982 foi inventado o CD, e aqui no Brasil só circulava realmente o disco de vinil. Por quê? O aparelho que tocava CD era uma coisa mais digitalizada, era uma coisa realmente muito absurdamente cara. Apesar de que a vitrola também era muito caro, só que era muito mais popular. No Brasil era muito mais comum as casas terem vitrolas do que ter aparelhos que tocam CD, quer dizer, eram realmente rádios muito importantes ou gente muito rica que tinha um aparelho de tocar CD. Por isso que o CD ele só foi se tornar realmente popular aqui no Brasil e conhecido no Brasil em meados dos anos 90, quer dizer, 10 anos depois da sua invenção. O CD surgiu no Japão em outubro de 1982 e na Europa em fevereiro de 1983. O CD só apareceu na América do Norte, no Brasil, em 1987, mas só se tornou popular de fato no final da década de 90 com a extinção do disco de vinil lá em 1996. Quer dizer, eu até lembro que realmente alguns discos que eu gostava, como Xuxa, Mara, enfim, elas foram lançando discos até o ano de 96, realmente em 97 já não tinha mais disco de vinil, aí sim o CD veio com toda a força, né? E o DVD, hein, gente? O DVD é a segunda tecnologia audiovisual já lançada, porque a primeira foi a fita, né, aquela fita que a gente rebobinava, que chamava de fita VHS. E aí, para substituir isso, veio o DVD. O DVD foi criado entre os anos de 1994 e 1995, mas só se tornou popular no Brasil entre 2003 e 2004, 10 anos depois da sua criação. O DVD foi desenvolvido pelas empresas Sony e Philips. Vocês sabiam dessa? Qual foi o primeiro DVD que você teve? O meu, eu não lembro. Eu acho que o primeiro DVD que eu comprei realmente foi da Xuxa. Deve ter sido aí um Só para Baixinho, alguma coisa. Depois vieram os DVDs da Banda Calypso, que eu comprava todos na época, ali em 2005, 2006 também. Logo que o DVD realmente se tornou uma febre no Brasil todo. Tanto que, usando aqui como exemplo a Banda Calypso, o primeiro DVD deles lá de 2003, gravado no Patativa, em São Paulo, segundo o empresário Pedro Mota, eles não sabiam se eles iam lançar aquilo em VHS ou DVD, porque o DVD não era popular no Brasil em 2003.
Material físico à parte, vamos falar sobre os aplicativos e apps de música. Você lembra qual foi a primeira vez que você ouviu assim uma música sem ser de forma física, sem ser pegando o CD na mão, colocando no aparelho ou a fita ou tal? Eu acho que isso surgiu realmente, virou uma febre de uns 10 anos para cá. No entanto, o primeiro app de música lançado na história foi em 1999. Era lançado na internet a primeira plataforma digital gratuita de música, chamado Napster. Acho que é isso. Desenvolvido por 2 americanos que foram processados por violar os direitos autorais das músicas. É no mínimo estranho, né? Tipo, você pega a música do cantor, coloca na sua plataforma, a pessoa baixa e aí o cantor fica a ver navios, porque se você pode ter as músicas dele, ele já não vai mais vender os seus CDs, né, e tal. Aí onde veio realmente essa questão do Spotify e das outras, digamos, autorizadas a fazerem isso. Já o Spotify foi inventado em 2006, em Estocolmo, na Suécia, em comum acordo com gravadoras de todo o mundo, mas só se tornou popular no Brasil há 10 anos, substituindo de vez toda e qualquer forma física de álbum, o que me deixa um pouco triste, viu, gente? Eu fico triste, vocês não ficam? Porque eu gosto tanto, né, dessa coisa de... a gente tinha aquela coisa, a gente ia pra escola dizer, o novo disco da Angélica veio com um pôster desse tamanho. Cadê? Que hoje em dia não tem mais isso. Eu gosto. Eu ainda gosto do físico. Eu sou nostalgista mesmo. Nostalgista, existe essa palavra? Eu sou uma pessoa nostálgica. Enfim, vocês me entenderam. Bom, e aí eu trouxe aqui um exemplo disso que eu falei pra vocês, porque eu nasci em 1989, há quase 35 anos atrás. Era muito popular no Brasil o disco de vinil, mas como vocês viram ali, o CD já existia lá em 1983, 84, só que não, imagina, a gente só foi conhecer aqui no Brasil muitos anos depois, né, 20 anos depois. E esse é um álbum, por que eu escolhi esse? Porque é o álbum que mais marcou a minha vida. Quando eu me reconheci como gente, quando eu comecei a entender as coisas, quando eu comecei a ter memórias e lembrar das coisas, a Angélica lançava esse disco aqui, o álbum Angélica 1994. E isso aqui mesmo era uma coisa que a gente não conseguia ter. A mãe comprava pra mim, mas comprava a fita cassete. Esse aqui eu comprei depois de velho, depois de adulto, depois de grande com o meu dinheiro. E aí é aquilo que eu falei pra vocês. Olha que coisa gostosa isso, gente. Não mostrei a capa, né? Vou mostrar a capa pra vocês. É esse aqui. A Angélica lindíssima que está contra a capa. Olha lá. E aí, esse aqui é aquele que eu falei pra vocês. Era o bolachão mesmo, né? Olha lá. Lindo, lindo. É muito lindo. E esse aqui, gente, parece assim que tá novo, né? Não é um relançamento da Bolachão Discos, não é, tá? Esse aqui eu realmente encontrei em uma loja dessas que vende antiguidades, sebos, né? Que vende livros e tal. E ele estava novo, zerado como da loja. Eu digo, gente, que sonho realizado. Era pra ser meu. E olha só, aquilo que eu falei, vinha um pôster. Olha que coisa linda. Vinha pôster, vinha mais fotos aqui, fotos aqui, fotos aqui. E isso era a graça de você ter um disco original e tal. E aí, já me modernizando, também depois de adulto, depois de grande, eu consegui esse aqui. Esse não comprei, esse foi um presente de um amigo. Que todo mundo sabe da minha história com esse álbum, mais do que Xuxa, mais do que até os da Mara, mais do que os da Calypso, como eu falei. Esse álbum da Angélica é o álbum que marca a minha vida, porque as músicas que tem aqui, tudo, quando eu comecei a entender das coisas na vida, era isso aqui que eu vi pela primeira vez, assim, e que eu sonhei em ter, foi esse álbum. E aí está ele aqui. É a mesma coisa, ele vem com o mesmo pôster, só que daí já em tamanho menor, aquela coisa toda, são as mesmas músicas. E aí, ainda bem que tem, né, essa questão do Spotify. O Rodrigo ainda não sei o que, ele gosta do físico e o Rodrigo parou nos anos 90, aquela coisa toda. É nada, meu amor, eu tenho o álbum aqui também no Spotify salvo, que eu amo. Aqui está ele, eu acho que vocês não vão conseguir ver porque a minha tela é aquela de privacidade, a minha película de privacidade. Mas está aqui que eu tenho o meu álbum preferido em todas as suas fases. Eu só não tenho ele em fita cassete, mas eu vou conseguir para ter realmente
todas as gerações de material físico, enfim, do álbum. E aí eu sugiro para vocês esse álbum da Angélica, porque realmente é um dos mais bonitos, marca realmente uma transição da Angélica de um público infantil para um público mais jovem, adolescente, com músicas mais românticas. É o 7º álbum da carreira do estúdio da apresentadora Angélica, gravado entre os anos de 1993 e 1994, e foi lançado em 1994 pela Columbia Sony Music. O álbum marca a transferência da Angélica de um público para um público mais jovem, né? Como eu falei, com canções mais românticas. O álbum ganhou disco de ouro pela vendagem de mais de 100 mil cópias. E esse foi o nosso Ler, Ver e Ouvir de hoje. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam de toda essa criação da indústria fonográfica no mundo? Vocês sabiam onde tinha sido criado o CD, o DVD? Eu fui atrás de informações para falar para vocês e ainda trouxe aqui o meu álbum preferido em vinil, em CD e também no Spotify. Inclusive tá lá no Spotify, eu fiz uma listinha das minhas faixas preferidas desse álbum, que tá lá no Spotify, que é Angélica 94, by Rodrigo Apresentador. Você pode ouvir junto comigo as minhas músicas. Desse álbum eu destaco aqui para vocês a música Saudade, que é a faixa número 1 do disco. Ai, gente, de Michael Sullivan, tinha que ser, né? Um beijo pra vocês e agora eu volto com vocês lá do cenário. Então, vocês gostaram? Eu amo, gente. Ai, como eu amo, te amo. Vou viver no sonho te encontrando. Tô tentando encontrar palavras pra dizer a falta que você me faz. Ai, eu amo esse álbum, eu amo. Ele realmente, assim, é o retrato da minha infância, esse álbum. Ai, como a Angélica tá linda. Eu adoro. E a evolução, hein? E a evolução da indústria fonográfica? Eu, particularmente, tem um monte de gente que adora falar mal de mim. Ai, você tá preso nos anos 90, que você não... Eu gosto, eu sou uma pessoa, assim, nostalgista. Existe essa palavra nostalgista ou sou nostálgico? Eu gosto de ter o físico, mas não é só eu não, é cheio de gente assim que gosta, né? Bom, é isso. Olha, amanhã eu volto, que amanhã é sexta-feira, sextou! E eu vou ensinar pra vocês, vamos ter chef show. Vamos ter chef show e amanhã é o Dia Mundial do Chocolate. E aí a gente vai montar uma pizza, obviamente, de chocolate. Só que eu não vou montar ela numa massa de pizza não, meu amor. Uma coisa bem diferente, vamos fazer uma pizza, uma mini pizza bem gostosa no pão sírio. Eu adoro. Vocês gostam? Vai querer perder? Duvido, olha. E a mensagem que eu quero deixar pra vocês é o seguinte, olha. As pessoas mentem, mas a energia delas não. Não tem aquela coisa quando a gente fala assim, não fico a cara dessa pessoa, ela é tão boazinha, sabe? Nossa, ela é tão legal, ela é uma pessoa tão do bem, mas de repente, não sei, alguma coisa nela eu não gostei. Porque as pessoas mentem, mas a energia delas não. E eu sou uma coisa assim, olha, muito ligada nessa questão de energia. Meu santo não bate, não adianta, não adianta. Eu conheço muita gente assim, pior que eu conheço. E então é uma dica que eu deixo para vocês, para pensarem até amanhã no nosso próximo encontro. Que amanhã é sexta-feira, hein? Presta atenção na energia das pessoas aí, que estão à sua volta, as pessoas que se fazem de amigas, né? Elas mentem, mas a energia delas não. E a energia ruim a gente sente de longe. É igual o cheiro de sovaco. Ai, Rodrigo, mas você não sente cheiro. Eu sei que eu não sinto, mas tem gente que sente aqui perto de mim, né? E é isso. Aliás, tem uma outra frase que diz isso. As más companhias são como um mercado de peixe. Elas sempre acabam causando um mau cheiro. Então pensa nisso, tá? Um beijo pra vocês, ó. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um Rodrigo Show. Tchau. Próxima estação. Next station, Anhangabaú.